Olá, no Nesp Notícias desta terça-feira, a gente vai falar da troca de cadeiras na Câmara de Vereadores de Bauru. Novos parlamentares assumem o mandato após cassações e afastamento. Variação no clima afeta a saúde. Saiba que cuidados tomar. Parada da diversidade. Nossas equipes mostram como foi a festa de combate ao preconceito. A gente começa falando de saúde. A juíza Regina Caro, que concedeu liminar na quinta-feira passada, determinando que Estado, município e FAMESP não devem recusar pedidos de internação de pacientes de Bauru, voltou a se manifestar. Em esclarecimento ao Ministério Público, que pediu que fosse aplicada uma multa de R$10 mil a cada paciente cuja internação fosse recusada, a juíza afirma que não acatou esse pedido. Segundo ela, a aplicação das multas é ineficaz, pois os eventuais valores pagos seriam retirados do orçamento público, o que acabaria penalizando os próprios cidadãos. Caso a liminar seja descumprida, ela mantém a pena de bloqueio de verbas públicas e apuração de prática de improbidade administrativa. E até o momento, a liminar não está sendo cumprida integralmente, mas o diretor do Departamento de Urgência e Emergência, Luiz Antônio Sabag, disse por telefone que as internações aumentaram nos últimos dias. O número de pacientes que aguardam vagas diariamente caiu para 10 em média. Costumava passar dos 30 esse número. A Prefeitura está preparando uma ação judicial questionando a juíza sobre como deve cumprir a decisão, pois a rede municipal não possui hospitais. Já o Estado de São Paulo afirma que não foi notificado dessa liminar. A FAMESP diz que recebeu a notificação, mas ainda não foi citada. Por falar em saúde, a variação do clima tem sido intensa nos últimos tempos. De ontem para hoje, por exemplo, a temperatura oscilou 10 graus. E depois de quase um mês e meio, finalmente a chuva deu as caras em Bauru. Quem tem problemas respiratórios agradece o aumento da umidade do ar. Só que hoje de manhã, antes da chuva chegar, os postos de saúde estavam cheios. Hoje de manhã, vários pacientes aguardavam atendimento no posto de saúde da Vila Nova Esperança, zona oeste de Bauru. Muitos com problemas respiratórios, principalmente crianças. Tosse muito seca, por causa do tempo. Nós acabamos perdendo o mecanismo de proteção nas vias aéreas, que é a camada de muco. Como não tem esse mecanismo de proteção, então a poeira em contato com o nariz, com a garganta e com os pulmões acaba desencadeando crises de rinite alérgica, asma e sinusite. Mesmo esses pacientes saudáveis, eles podem sofrer as consequências da queda da umidade do ar e essa poeira atuar diretamente no nariz e nos pulmões, causando crises de tosse e nariz entupido. De acordo com a CETESB, até ontem a qualidade do ar em Bauru era considerada moderada. A poluição piora a situação. E não é só por causa da fumaça dos veículos. Os moradores não devem provocar queimadas em terrenos e nem na frente de casa. Essa mulher coloca fogo em um monte de folhas secas. O correto seria recolher a sujeira e colocá-la em um saco de lixo. Também é recomendado evitar atividades físicas ao ar livre durante o dia. Péssimo, né? Muito péssimo. Para caminhar aqui é horrível. Eu que gosto de andar, eu ando, mas sinto mais canseiro do que antes. Sem chuvas, a grama de praças e de parques fica castigada e vai ter que cair bastante água para que ela fique verdinha novamente. E no fim da manhã veio o alívio. Ainda que fraca, a garoa foi suficiente para molhar o asfalto. A poeira vai acabar assentando e diminui a quantidade de poluentes, mas mesmo assim é importante manter todas as medidas ambientais para diminuir a quantidade de poluentes em casa, como evitar fumar, evitar animais dentro de casa, limpar a casa apenas com pano úmido, tudo para poder diminuir a quantidade de irritantes ambientais. Chove de fraco a moderado no interior do estado de São Paulo. A partir de amanhã, a chuva deve se intensificar com a passagem de uma nova frente fria. Na quinta-feira, as temperaturas voltam a cair em todo o estado. Em Bauru, a quarta-feira deve continuar com chuva.
Agora a umidade do ar está em 100%, bem diferente dos últimos dias. Os ventos sopram a 6 km por hora. A temperatura máxima hoje foi de 20 graus em Bauru. Amanhã deve subir para 27 aqui e em Piratininga. Em Agudos, a previsão é de que fique em 26 graus. A campanha nacional de atualização das carteiras de vacinação terminou na última sexta-feira. Aqui em Bauru, 2.326 crianças com até 5 anos de idade foram imunizadas. Apesar do fim da campanha, ainda há doses nos postos de saúde. E adultos também podem ser vacinados. Estão disponíveis doses contra a febre amarela, hepatite B, difteria, tétano, além da tríplice viral. No próximo bloco, a dança das cadeiras na Câmara de Bauru. E ainda hoje, saiba como foi a Parada da Diversidade de Bauru. Você viu ontem aqui no Nesp Notícias que a sessão da Câmara de segunda-feira começou com a posse dos 3 novos vereadores. E esse foi o assunto que dominou as discussões. Nomes novos inscritos como oradores para a tribuna. Placas de identificação diferentes em 4 mesas. Miltinho Sardim, do PP, Artêmio Caetano Filho, do PMDB e José Roberto Segala, do DEM, assumiram ontem uma cerimônia rápida. Essa foi uma determinação da Justiça Eleitoral, que cassou o diploma de outros 3 vereadores eleitos. A gente sabe que é uma decisão provisória e o tempo que a gente estiver aqui, a gente tem que atender gente, a gente tem que conversar com gente, a gente tem que executar o trabalho que um vereador faz. Já Carlos Alberto Cantelli, do PV, assumiu no lugar do doutor Raul. Ele vai ficar no cargo por 3 sessões. Esse rodízio é uma política do partido para dar visibilidade aos filiados. Na minha opinião, eu acho que todos os partidos deviam fazer isso aí, dar uma oportunidade com o primeiro suplente, porque fortalece mais o partido, além de fortalecer, pode eleger mais vereadores. Com poucos projetos na pauta, o que chamou a atenção na sessão desta segunda foi a participação dos novos vereadores. Até porque essas substituições provocaram mudanças, principalmente nas comissões. Alterações que podem não ser efetivadas. Esse cenário pode mudar a qualquer momento, se a Justiça determinar a volta dos vereadores cassados. Para a presidência, essa instabilidade do cargo não altera o funcionamento da Casa de Leis. Sabemos que há várias alterações. Hoje, por exemplo, tivemos que alterar 11 comissões internas dessa casa. Então, nós temos que fazer dentro de uma tranquilidade, com calma, para dar resposta tranquila para a sociedade. Entre as mudanças, Segala foi escolhido para 3 comissões. Miltinho para 2, Artêmio para 1 e Cantelli para 2. Cantelli, Miltinho e Artêmio, pela primeira vez, são vereadores em Bauru. A nossa expectativa como suplente era poder exercer o mandato ou até alguma atribuição nesse governo, poder intervir pelo bem da cidade de uma forma positiva. Infelizmente aconteceu esse fato, mas nós temos um trabalho a fazer e é em cima disso que nós vamos fazer. Já Segala foi vereador na última legislatura e volta agora para o cargo e assume declaradamente o papel de oposição. Eu não estou aqui para criar dificuldade, para, evidentemente, tornar a atuação do prefeito mais complicada, muito pelo contrário. Quero até ajudá-lo, se for possível. Mas é preciso que aquilo que ele proponha, de fato e verdadeiramente, esteja ao encontro das nossas expectativas. Se ele fizer isso, terá meu apoio. Se ele, evidentemente, apenas cuidar de se capitalizar para futuras eleições ou coisa desse tipo, automaticamente eu estarei na cobrança disso aí. Sobre o afastamento dos vereadores, a gente conversa agora com o advogado e professor da Unesp, Carlos Napolitano. Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Carlos, sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que cassou o mandato desses 3 vereadores, o argumento é de que eles foram beneficiados durante campanha, no ano passado,
por publicidade de fonte vedada, no caso, entidade religiosa. Na sua visão, eles podem alegar desconhecimento dessa legislação? A legislação deixa claro até onde eles podem ser apoiados ou não por esse tipo de instituição? Não, alegar o desconhecimento ninguém pode, ainda mais um candidato a vereador e políticos experientes aqui em Bauru, que já foram várias vezes candidatos, várias vezes ocuparam cargos eletivos. O que pode ser contestado é a interpretação dada pelo TRE em relação ao comando legal, que é a lei eleitoral. A lei fala que é vedado ao candidato ao partido receber doação em dinheiro ou uma doação que simbolize o dinheiro nesse sentido. E foi nesse argumento que o TRE se apoiou nessa interpretação da lei para cassar os mandatos. Muito embora a gente sabe, por notícias veiculadas pela mídia, que os próprios candidatos, então candidatos e vereadores agora cassados, eles negam que tenham recebido dinheiro. Eles alegam que eles teriam oferecido dinheiro para a impressão de um folheto, de um boletim, e isso teria sido circulado nas igrejas aqui em Bauru. Me parece que essa decisão é muito dura, a do TRE. Você acha que é uma pena muito severa? É muito pesada e com alegações de todas as partes de que não houve doação em dinheiro. Então, esse valor simbólico talvez teria sido interpretado pelo TRE na distribuição desses panfletos dentro da comunidade religiosa. O próprio TRE, na decisão, ele argumenta que eles fizeram uma cotização, eles pagaram pelos folhetos, mas o poder de influência da igreja, isso já seria condenável, né? Talvez seja essa interpretação dada pelo TRE de um valor simbólico, ou seja, a influência que um celebrante, o pastor, o padre possa ter na comunidade. E ao passo que essa pessoa entrega esses folhetos para os seus seguidores, para os seus fiéis, possa estar induzindo o candidato, o eleitor, a votar naquele candidato apoiado pela entidade religiosa. Me parece também que a legislação procura evitar a interferência de questões religiosas na política, né, e preservar o Estado laico. Não é? Mas, com tudo isso, eu ainda acho que a decisão foi muito pesada, muito dura, até mesmo injusta, desrespeitando o eleitorado. A justiça está fazendo às vezes de uma decisão tomada nas urnas de forma democrática, com essa questão legal, que tem que ser levada em consideração. Não é? Mas me parece que não foi uma decisão muito razoável do TRE. E o fato deles já terem sido afastados, que enquanto eles recorrem, eles poderiam estar exercendo o mandato, inclusive, né? Na sua visão também é precipitado? No processo, uma decisão judicial pode ser solicitado o efeito suspensivo. E me parece que isso foi feito e o próprio tribunal recusou. Então agora talvez haja a possibilidade do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, rever essa decisão, que foi apontado na matéria, né? Fica nesse vai e vem, ou seja, ora eles são vereadores, ora eles não são vereadores. Vai depender do recurso que for feito, da aceitação do TSE a respeito desse efeito suspensivo. Gera um impasse, né? Gera uma incerteza, muito embora o próprio presidente da Câmara disse que isso não influencia muito na dinâmica dos trabalhos. Também a matéria apontou que um vereador pediu licença para o outro assumir, né, e não tinha um motivo muito justificável. Para ele ter visibilidade. Para ter visibilidade, para ter participação. Então, essa questão ela é de menor importância para o funcionamento da casa. E fazendo uma comparação, Carlos, a gente tem um caso do deputado Natan Donadon, de Rondônia. Ele foi condenado em decisão definitiva pelo STF por formação de quadrilha, desvio de dinheiro público, e ele mantém um mandato. Você falando, né, de que é uma decisão muito severa, nesse caso ele já foi condenado criminalmente e os colegas, os pares desse deputado, eles não quiseram cassar o mandato dele, né? Como que se explica isso? É uma questão de interpretação do direito constitucional, né? Quando o direito constitucional, a legislação constitucional abre espaço para falar sobre a suspensão ou perda de direitos políticos, o que está expresso lá quando se fala dos direitos políticos é que uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, definitiva, e isso por si só já implica na perda do mandato dos direitos políticos ou na suspensão. Num outro lugar da Constituição Federal, quando vai falar da organização do Poder Legislativo Federal, está disposto que a cassação do mandato é um ato ou do plenário da Casa, da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou da mesa diretora de cada uma das casas. Quando a perda do mandato é declarada por uma
uma decisão transitada em julgado, essa decisão deveria ser tomada pela mesa. Muito embora tenha um dispositivo também que fala que uma decisão judicial transitada em julgado em caso criminal, essa cassação se deve dar pelo plenário. Foi o que aconteceu a semana passada. Tem essas duas possibilidades, ou seja, se compreendeu, se interpretar qual é o efeito da sentença condenatória transitada em julgado, se a perda ou a suspensão dos direitos políticos é imediata ou se ela depende da manifestação da casa. O que aconteceu em Brasília na semana passada foi que o Congresso, a Câmara dos Deputados, entendeu que ela deveria se manifestar via plenário para decidir a cassação do mandato. E eles mantiveram o mandato. E mantiveram o mandato, o que é uma coisa muito ilógica, ou seja, se o indivíduo é condenado, né, e perde os seus direitos políticos, ou tem pelo menos suspenso os direitos políticos enquanto o efeito da condenação se mantém, não seria razoável que ele permanecesse eleito ou com o cargo. Porque um requisito para ser eleito é ter direitos políticos. Então, se ele perde direito político, ele não poderia sequer ser candidato. Não é? Não faz o menor sentido. Não faz sentido, é ilógico. Agora, a questão que foi colocada ontem no Supremo Tribunal Federal é de interpretação, ou seja, se essa sentença que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ela de imediato já implica na perda dos direitos políticos. Se for essa a interpretação, aí bastaria um ato da mesa diretora de chancelar ou de referendar essa decisão tomada pelo Supremo e cassar o mandato do deputado. E deve ser decidido na semana que vem, né? Sim. Carlos, muito obrigada por suas explicações aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço mais uma vez o convite. O Nesp Notícias vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. O Nesp Notícias está de volta. Começou hoje e vai até quinta-feira o Congresso de Iniciação Científica da Unesp. Aqui em Bauru, 148 trabalhos de estudantes da graduação serão apresentados em painéis. Essa é a 25ª edição do evento. Direito de ter direitos. Foi com esse lema que milhares de pessoas se reuniram na Avenida Nações Unidas no último domingo. O que se viu foi uma festa a favor do respeito à diversidade. Nossas equipes registraram todos os detalhes e você confere agora. A Avenida Nações Unidas foi interditada logo pela manhã. Somente uma das marginais estava liberada e o trânsito ficou lento. Uma fila de motoristas apressados e imprudentes. Essa é uma cena que a gente tem visto com bastante frequência aqui nesse cruzamento, ó. Deu sinal amarelo, o sinal fechou e vários motoristas continuaram passando no sinal vermelho. A gente conversou com o pessoal da Indub agora há pouco, eles estão fiscalizando esse cruzamento da Avenida Nações Unidas e em 3 horas de trabalho que eles estão aqui, eles já aplicaram mais ou menos umas 15 multas por causa dos motoristas que estão atravessando o sinal vermelho. É começo de tarde, eu estou na concentração da parada aqui na Praça da Paz. É aqui que a galera se reúne antes de descer a Avenida Nações Unidas. Além de moradores aqui de Bauru, participa gente de todo o interior paulista. Só da região são 10 municípios, mas tem gente que veio um pouquinho de longe. Essa galera aqui veio de Araçatuba. Qual a importância de participar dessa parada? Uma das melhores paradas da região. Nós estamos aqui representando a nossa cidade e toda a região. E por que é importante realizar eventos como esse? Porque é para quebrar o preconceito, né? Tem gente assim, não é só do interior paulista. A gente está aqui com o pessoal que vem de outros estados. É do Mato Grosso do Sul, né? E por que vocês vieram participar da parada neste ano? A gente acha importante porque no nosso estado não tem muito incentivo. Então a gente veio aqui porque a mente abre. Segundo o levantamento realizado pela organização da parada, no ano passado, passaram pelo evento representantes de mais de 200 cidades de todo o estado. Esse pessoal aí locou uma van. De onde vocês vêm? Bariri, Boracéia, aqui da região. Vale a pena encarar algumas horas de estrada para estar aqui na parada esse ano? Com certeza. Vale a pena. Além de toda a movimentação cívica, a movimentação política, a movimentação cultural, também há uma circulação econômica bem expressiva para o município. Isso é uma forma de nós darmos entendimento à sociedade que todos fazemos a diferença nessa diversidade e tem que ser assim. Os filhos desse sol das mãos, gentil, pátria amada, Brasil.
Depois do hino nacional, foi declarada oficialmente aberta a Parada da Diversidade deste ano aqui em Bauru. O trio já começa a se movimentar e lá embaixo a gente vê que o pessoal já está bem animado já com a festa. Daqui de cima é mais divertida a festa do que lá embaixo. Qual que é a diferença? Ah, aqui é mais divertido, dá pra ver todo mundo. É bem melhor, não é espaçoso, né? Não é apertado igual lá embaixo, tumultuado. O visual é bem interessante, né? Você vê esse público agitando lá de baixo, é muito legal. É bem emocionante. Essa é uma festa onde todo mundo, um respeita o outro. Eu sou casada, tô aqui e momento algum ninguém mexeu comigo. Isso é o importante. Muito mais respeito do que uma festa hétero. Em cores exuberantes, foi a madrinha da festa que, pelo 6º ano, agitou a galera. É maravilhoso, porque é uma forma de reconhecimento pelas portas abertas. Lá em 95, eu enfrentei muito preconceito aqui em Bauru e graças a Deus tudo isso está passando, tudo vai ficando mais tranquilo, mais calmo. Tanto é que os meninos da ABD conseguiram fazer a primeira parada gay, que muita gente duvidou. Daqui de cima a gente tem uma ideia de como é que está a festa ali embaixo. A gente percebe que por onde o trio passa, a galera se anima, o pessoal começa a agitar. O que significa para você participar da Parada da Diversidade? É um modo de eu expressar os sentimentos, um modo de eu expressar a minha alegria, a minha garra, a minha luta. Significa demonstrar que, como qualquer outra pessoa da sociedade civil, a população LGBT, desde gays, lésbicas, travestis, transexuais, tem os mesmos direitos. A gente desceu, a gente veio aqui para frente dos trios para acompanhar essa movimentação desse pessoal aqui, o pessoal da Igreja Inclusiva. Eles são de uma igreja evangélica e trouxeram faixas e até alguns panfletos para mostrar que eles apoiam o movimento e que dentro da igreja deles tem espaço para os homossexuais. É uma igreja que acolhe o gay, que acolhe a mulher, que acolhe o negro. Nós podemos ser gays, nós podemos ser homossexuais e ser cheios do Espírito Santo. Muitas famílias aproveitaram o domingo ensolarado para ir à avenida. Filhinha? Não, sobrinha. Sobrinha, veio trazer para curtir o evento também? Isso, não, todo ano ela vem. Ela tá com 6 anos, a idade da parada. Traz ela todos os anos? Todo ano. Você gosta da parada? Gosta. O que você gosta de fazer aqui? Brincar. É importante as crianças aprenderem desde pequenos, né? A não terem preconceito. E por que a senhora resolveu participar da parada? Porque a minha filha é travesti e todos os anos eu participo juntamente com ela. E teve mesmo espaço para todo mundo. Essa galera aí tá agitada, dançou durante todo o caminho. Mas também teve quem levantasse a sua bandeira. Nesta parada, neste ano, o tema é o direito de ter direitos. André, ainda é necessário lutar pelos direitos do público LGBT? Sim, é necessário. Na verdade, eu acho que a necessidade aqui é todo mundo ter o direito igual. Seja homem, mulher, bissexual, transexual, o mundo é lindo. Enquanto o pessoal se diverte lá na festa, tem muita gente que trabalha para garantir que o evento funcione tranquilamente. O tenente Lucas Freitas vai explicar um pouquinho mais pra gente como é que é o trabalho da polícia aqui. Tenente, num evento como esse, que é grande, tem muita gente, num local aberto, o que é mais importante? O que a polícia fica de olho? A gente procura descentralizar o policiamento como forma de garantir as pessoas que cheguem aqui para o evento estejam seguras e também evitar algumas brigas ao redor disso daí e também pequenos furtos e pequenos roubos. Olha, eu passo aqui pela Avenida Nações Unidas todos os dias. Ela parece ser bem grande, mas hoje ficou pequena, ocupada por gays, lésbicas, transexuais, bissexuais e heterossexuais. E tem gente que se fantasia e vem pronto pra festa. Por que se fantasiar? É uma homenagem que eu não tenho preconceito. Show preconceito. Eu sou hétero, meu namorado tá aqui, mas eu tenho super respeito, eu super apoio, tenho vários amigos e eu sou muito anti-preconceito. Depois de descer toda a Avenida Nações Unidas, os trios elétricos pararam e o pessoal já começou a chegar aqui no Parque Vitória Régia. A galera começa a se concentrar em frente ao palco, onde será feito o encerramento oficial da Parada da Diversidade deste ano. No Brasil não tem uma cidade que realiza uma semana inteira de discussões e debates. Bauru saiu na frente com essa lei, a 5972 de 2010. Então, agora é obrigação do poder público. Se a ONG Bauru pela Diversidade não realizar mais, o poder público tem como obrigação realizar esse evento que encerra as festividades do aniversário de Bauru.
Enquanto o pessoal se aquece lá em frente ao palco, a cantora Kelly Key se prepara aqui para começar o show, que vai fazer o encerramento da Parada da Diversidade deste ano em Bauru. Kelly, o que você preparou para a noite de hoje? Hoje todo mundo vai ouvir todos os meus sucessos reformulados, uma versão eletrônica que está divertidíssima e está muito, muito, muito animada e dançante. Tocar num evento como a Parada da Diversidade para um público assim, como que é? Eu considero uma coisa muito normal, que eu já venho fazendo há 12 anos, né? Então é um público que sempre esteve presente no meu trabalho, na minha carreira. Hoje são adultos, independentes, e é um prazer enorme estar aqui hoje e saber que eles me acompanham por tantos anos. E é uma responsabilidade, sim, que eu assumo de coração aberto. Eu acho que hoje, na verdade, é a festa do amor. Todo mundo veio dizer aqui que o preconceito precisa de uma vez por toda cair. Esse dia de parada representa muita coisa pra gente, né? E, na verdade, é um grande protesto contra a homofobia. Essas foram as notícias de hoje. O Nesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.